no nosso mini treinamento. Essa quinzena, então, como eu já falei, aterros subsolos moles. Falamos hoje um pouco de tensões, de investigações geotécnicas para solos moles, são específicas para solos moles. Falamos na gestão do problema que há entre a nossa liderança e a direção e todo mundo que administra os negócios. Há uma incompatibilidade que é espiritual. Então é difícil as pessoas compreenderem o que a gente quer falar. Ouvem, mas ouvem com os ouvidos humanos, e que o ouvido humano está sendo agredido pelo inimigo. Isso há 2000 anos. Jesus Cristo falou lá para 7 igrejas no Apocalipse que era para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Mas quem não tem o Espírito, quem não nasceu de novo, quem não tem maturidade espiritual, é muito difícil. Né? E eu errei muito e erro muito quando eu falo que eu dou murro em ponta de faca, porque na verdade eu não tinha maturidade de conhecer a minha maturidade espiritual. Hoje eu reconheço e percebo que o outro fala, mas não está ouvindo. Fala, mas não compreendeu, mas não faz perguntas. Então a situação é bastante grave e vai piorar. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou falando, nem estou sendo pessimista. Na verdade, eu sou otimista com a vinda de Cristo. Bom, mas vamos passar então para a parte aqui de estudo de hoje. Deixa eu colocar aqui. Ouça bem o comecinho desse estudo de hoje. Protos, o melhor. Essa palavra é protos. Fala daquilo que tem que ser melhor em termos de qualidade, aquilo que tem que ser o melhor em termos de tempo, de prioridade. Então o Senhor está dizendo assim: vocês deixaram aquilo que deve ter a prioridade. Todas as... Isso que acontece com 95% da população do planeta. Deixaram o primeiro amor, o melhor amor, que é o amor a Jesus Cristo. Muitos se dizem cristãos, mas não conseguem viver o Evangelho. É isso que eu disse há pouco. Nós vamos escutar o preletor. Essas coisas são importantes, porém elas não são a prioridade. Aqui, nesse ponto, nós somos, irmãos, levados naquela experiência de Marta e Maria. Em Lucas capítulo 10, você vai ver a história dessas duas mulheres. O mundo de Maria, o mundo de Maria está aqui, na carta. Essa história de Maria e Marta é muito interessante. E a revelação que eu tive com isso é o seguinte: Marta estava toda atabalhoada, correndo para baixo, para cima, né? Para cuidar de Jesus Cristo e dos seus discípulos. E Maria se ajoelhou perto de Jesus Cristo, tipo, não vou fazer nada, vou só ficar olhando para Jesus Cristo. E Marta ainda fala com Jesus Cristo, fala: você não está vendo que ela não está fazendo nada? Chama a atenção dela. Estou falando com as minhas palavras agora. E Jesus Cristo falou que ela estava fazendo a melhor parte. Então, a melhor parte não é de correr para baixo, para cima, e não ouvir o outro, e não perguntar, não ter dúvida, aprender com o mais velho, e ficar cheio de ideias ou numa surdez mórbida, ou numa agressão, porque todos esses comportamentos que eu falei vêm do inimigo. O comportamento do Espírito Santo é outro, mas do inimigo é ficar aloprado. Porque quem está na paz de Cristo não fica aloprado. Não é perfeito, não, porque eu mesmo me alopro de vez em quando. Mas eu tenho ciência que eu errei. Depois, né, que eu errei.
Então, e outra coisa, nós temos uns minutinhos aqui, né? E o mini treinamento dá para falar, olha, vai lá na playlist, né? Canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano tem uma playlist que é a aula 12, que é do aterro sobre solos moles. Lá dentro tem esse vídeo, né? E no caso 13 minutos, que eu uso para treinamento. E vocês podem ver o trecho todo com calma, quantas vezes quiser. E também podem ir no original, porque tá aí o título, né? O canal aí, acho que é só a palavra. Ou A igreja de Éfeso, o que ela Celebrando pensou em Deus. fazer? Tudo para o Senhor. Ela pensou que ela podia fazer o melhor para o Senhor, a melhor comida. A Bíblia chega a dizer que ela o hospedou, ela o acolheu. Mas o que Essa aconteceu? Marta, A sua irmã é como Filadélfia. Quando o Senhor Jesus entrou, Maria não pensou em servir com o Senhor, em fazer coisas para o Senhor. Ela só se preocupou com uma coisa: se prostrar aos seus pés. Porque ela sentiu que quem tinha que fazer era ele. se prostrar a seus pés. É o que todo cristão tem que fazer a todo momento. Fazendo todas as coisas do dia a dia. Sempre prostrado. Porque qual a ideia desse prostrar-se? É entender que Ele está no comando. Jesus Cristo é o nosso cabeça. E para isso nós temos que ter o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos que ter uma conversa e uma certeza que não é com o homem, é com o Espírito Santo. É um relacionamento. E tudo na vida, né? Tudo na vida que eu falo, cônjuge, filhos, negócios e um monte de problemas do mundo, nos distrai de Cristo. Por isso, aí, o primeiro amor, o melhor amor. Então, sem o melhor amor, eu não vou amar o cônjuge como eu devo amar. Sem o melhor amor, eu não vou amar meus filhos como eu devo amar. Sem o melhor amor, eu não vou fazer o meu trabalho de empreendedorismo geotécnico. Porque eu tenho que fazer pela cabeça dele, não é pela minha. Quem tinha o que fazer era ele. Ela se rendeu. E render significa quando você se entrega e deixa que o Senhor faça o que ele quer. Porque a vida procede dele, não de mim. O melhor está nele, não em mim. Por isso o Senhor diz que ela escolheu a melhor parte. A melhor parte é o Senhor. O que significa que esta igreja, ela perdeu a melhor parte. Ela ficou com as obras e ela perdeu o afeto. Só para esclarecer aí, igreja não é uma edificação, igreja não tem uma localização, igreja são os novos nascidos no planeta todo. É o corpo de Cristo, é a noiva, como fala a Bíblia. Então, igreja é orgânico, é vida. E a vida de quem nasceu de novo. Quando o Senhor Jesus foi restaurar Pedro, você lembra qual a pergunta que ele fez? Pedro, tu me amas? Porque o que o Senhor buscava em Pedro eram os afetos. Qual era o problema de Pedro, irmãos? Porque Pedro negou o Senhor. Você pode imaginar por que Pedro negou o Senhor? Primeiro lugar, porque ele não havia negado a si mesmo. E segundo, porque ele não amava o Senhor de todo o coração. Ele amava de boca. Sabe o que ele disse? Senhor, por ti darei a minha vida. E ele deu? Não deu. Só deu de boca. Quando ele viu a primeira espada fora da bainha, o que ele fez? É ele. Nunca dei com ele, nunca... Esse é o nosso problema. Ah, mas ele tentou cortar a orelha de mal, que ele tentou no desespero, porque nem espada ele sabia usar. Ele era pescador. E sabe o que ele fez, irmãos? Ele fez no desespero. Pedro, só você conjugar as histórias. Por um lado, ele deu uma facada na orelha do Malco. Mas, por outro lado, ele se acovardou diante de uma pequena escrava. O Espírito Santo é tão delicado que ele coloca uma menina, uma moça. Por que diante da moça ele teve tanto medo? Naquela hora ele estava sozinho. Mas ele olhava para Jesus, e a Bíblia diz que ele seguia o Senhor de longe. Ele olhava a face dele, desfigurada pelos açoites que ele havia sofrido. Naquele momento, ele não foi capaz de amar o Senhor até o fim.
Então, esse é o problema, né? O nosso problema é o primeiro amor, é o melhor amor. Qualquer amor que nós tenhamos nesse plano, se não for precedido do verdadeiro amor, o amor ágape, amor por Cristo, assim como ele deu a vida dele naquela cruz por nós, nós temos que dar a nossa vida para ele. Senão não é amor ágape. E dar a nossa vida para ele, os nossos afetos serem para ele. Não que nós não podemos ter afeto pelos filhos, pelo cônjuge, pelos trabalhos, carro, mas primeiro para ele. E o que acontece é que muitos amores que a gente tem, ao amar Cristo, eles morrem. Porque é um desapego do mundo. A pessoa sabe que tem uma vida eterna. Bom, senhores, é isso que nós temos para hoje. Muito obrigado e até logo mais aí no nosso dia de trabalho. Tchau.